Continuam intensas as movimentações nos partidos visando a corrida eleitoral do ano que vem. No PSDB, o senador cearense Tasso Gereissati desistiu da pré-candidatura e anunciou o apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. As prévias tucanas estão marcadas para 21 de novembro e ainda tem na disputa o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. No Partido Novo, o Diretório Nacional vetou o retorno de João Amoedo ao comando partidário. O ex-presidente e fundador da legenda afirmou que o Novo lida com uma perda de identidade. Tem mais movimentações ocorrendo também. Considerados presidenciáveis, os ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta vão se reunir amanhã em um almoço. O ex-juiz da Lava Jato tem mantido conversas com o Podemos, mas deixou para novembro a decisão sobre uma eventual candidatura. Para finalizar esse giro pré-eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro continua sem partido para concorrer à reeleição, mas o senador Flávio Bolsonaro negocia a filiação do pai ao PTB, do aliado Roberto Jefferson, atualmente preso por fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Antigo aliado da família Bolsonaro, Roberto Jefferson, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro começaram a carreira ali tendo um cargo na liderança do PTB em Brasília, enquanto faziam faculdade no Rio de Janeiro. Naquela época nem tinha avançado trabalho remoto, as redes sociais ainda estavam engatinhando. Então é uma família que tem essa trajetória aí em gabinetes. O Roberto Jefferson sempre foi muito próximo e vinha defendendo aí, até para tentar conseguir um nicho de eleitorado para manter a família no poder. Ele tem uma filha também que disputa eleições e que já esteve envolvida em várias polêmicas. Jair Bolsonaro não tem partido porque não conseguiu formar o dele, né? O bolsonarismo não teve competência para criar um partido e agora precisa negociar com os velhos partidos do Centrão, e vários dos quais não querem o Bolsonaro. Ele está aí em processo de derretimento e muitos têm os seus caciques consolidados e sabem que o Bolsonaro quer ficar com a chave do cofre do partido, que ele quer fazer o uso dos fundos, que ele quer dar diretórios estaduais para os seus filhos, como acontecia quando era do PSL, por exemplo, e como botou na mesa aí nas negociações com outros partidos. Em relação à terceira via, você tem a disputa das prévias tucanas, que aliás adiam um pouco a formulação desse cenário, de quem vão ser exatamente os candidatos da terceira via. Está marcada aí para 21 de novembro, vocês vejam que já quase final do ano. O Eduardo Leite está conseguindo o apoio de vários diretórios estaduais que antes o João Dória dizia que estavam com ele. Então ele já acendeu o alerta do João Dória. Ele tem menos rejeição em nível nacional, na esfera nacional, do que o João Dória, então ele tem para onde crescer, ao mesmo tempo que ele é menos conhecido. Então isso é um obstáculo também. Tasso Gereissati um político experiente, habilidoso, tem demonstrado isso inclusive quando faz intervenções na CPI da pandemia, está lá próximo do Eduardo Leite, e aliás o Aode Cunha, economista, que tem as ideias corretas sobre aquilo que aconteceu recentemente no país, se juntou aí para formular as propostas do Eduardo Leite. Então ele está realmente fazendo sombra ali no João Dória, só que o João Dória, como governador de São Paulo, ele já tem uma maior presença na máquina tucana e pode tirar vantagem. E o Arthur Virgílio, que sempre fica ali competindo, mas nunca ganhando internamente, pode apoiar o João Dória. Em relação ao Partido Novo, o João Amoedo tentou aí o retorno ao Diretório Nacional, comando partidário. Ele perdeu, que mostra que ele não tem tanta força no próprio partido que ajudou a criar, e ao mesmo tempo, pode ter um lado positivo para ele, que ele mesmo estava explorando nas redes sociais, é que isso prova que ele não manda no partido, ao contrário do que dizem aqueles que estão a serviço do bolsonarismo dentro do Partido Novo. Como se o João Amoedo fosse o centralizador, o ditador e tal, etc. E está aí a mostra de que o partido tem um continuar aí articulando, porque prega a necessidade de uma terceira via, de uma alternativa a Lula e Bolsonaro. Mas, repito, no Partido Novo tem a turma da bancada federal e outros em nível estadual, que podem se dizer não bolsonaristas, mas são aliados do bolsonarismo. Eles podem não concordar em tudo e tal, mas passam pano para as principais sujeiras do bolsonarismo e tentam impedir que o Partido Novo tenha um candidato alternativo que tenha alguma relevância, que possa fazer uma composição que faça sombra à candidatura do Jair Bolsonaro. E seria o natural. Seria o natural que um partido com as bandeiras do Partido Novo, um partido criado sob bandeiras liberais,
assumisse essa posição de terceira via. Mas, como foi instrumentalizado aí, pelos aliados do bolsonarismo, pode ser que fique para trás. Então, nesse ponto, o João Amoedo está certo em relação a fazer o diagnóstico de que o partido perde a sua identidade. Agora, Sérgio Moro continua se movimentando, conversa com o Luiz Henrique Mandetta, saiu notícia de que teria conversa com o João Dória também, está conversando, está dialogando sem entregar nada, com muita cautela, com muita prudência. Teve o diálogo ontem, se eu não me engano, com o pessoal do Podemos, foi apresentado para ele pesquisa, um tracking ali do partido, com o nome dele, mostrando uma rejeição menor do que as que tem Lula e Bolsonaro. Então ele teria um apoio de 31%, assim, de pessoas que pudessem votar nele, né? Não é que o placar seja esse. E mais ali umas dezenas ali dessa pontuação que ele poderia conquistar, evidentemente, se fizesse uma campanha com bom desempenho, com qualidade. Então, ele tem um caminho a ser construído, como tem o Eduardo Leite, só que Sérgio Moro tem mais projeção nacional já, ao mesmo tempo que tem aqueles que o rejeitam, principalmente nos campos bolsonaristas e lulistas. Então, ele ficou de responder a partir de novembro, porque é quando acaba, acho que o primeiro ano de contrato dele com a empresa privada na qual ele está trabalhando com a sua sede nos Estados Unidos, né? Então, para não misturar as coisas, ele está fazendo a articulação, mas esperando o momento oportuno para anunciar qual vai ser a sua decisão, sendo que existe a possibilidade de ser senador ou até candidato ao governo do Paraná, que são duas hipóteses aparentemente mais fáceis, né, do que se eleger presidente da República. Se candidatar a presidente, portanto, seria um risco maior, né, de derrota, etc., mas não havendo uma outra liderança, com um peso nacional, já com um apelo eleitoral, já com capital de votos que surja nesse espaço, talvez ele se sinta impelido a ocupar esse espaço. Então, esse é mais ou menos o cenário nesse momento. Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes, o próprio Alessandro Vieira têm participado aí de debates, colocado as suas posições, e não tem ainda, né, um apelo nacional, não tem ainda ninguém se desgarrando, ninguém ali beliscando o montinho que Jair Bolsonaro ainda tem, apesar do seu derretimento. Agora, isso geralmente começa quando as eleições fazem parte do cotidiano. Eu costumo comparar com Copa do Mundo. Você tem muita gente que não acompanha o futebol ao longo dos 3 anos, mas no ano da Copa do Mundo começa a acompanhar. A eleição é muito parecida, tem gente que não está nem aí para a política, tem gente que não está acompanhando nada hoje, mas no ano eleitoral começa a querer se informar, querer saber, assistir os programas, ler as colunas e tal. E aí é que as pessoas vão ver o que elas têm de opção. E o jogo pode mudar dessa vez, numa pós-pandemia, oscilando de uma maneira mais rápida do que aconteceu em outras eleições. Vamos ver qual vai ser o cenário, a gente vai sempre acompanhar aqui.